A gente só tem inovação, a gente só se desenvolve como ser humano se a gente conviver com a diversidade, se a gente conhecer o que é diferente da gente, a gente pode construir um mundo melhor, que ninguém fique de fora dele. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita gratidão e honra que eu trago aqui para vocês ela, que a partir de muito amor começou com um movimento social de inclusão. Com vocês, Carola Videira. Obrigada, alegria, prazer, honra estar aqui, obrigada. A honra é toda nossa. Então, Carol, queria que você me contasse um pouquinho como começou essa tua paixão pela inclusão social. Eu acho que primeiramente até a parte de educação, né, onde todos têm o direito e conseguem aprender. É isso? Então me fala um pouquinho disso. Eu falo que eu sou uma inquieta desde que eu me entendo por gente. Eu sou uma mineira que estou em São Paulo há mais de 35 anos, já faz bastante tempo. Paulista já. Sou. E quando eu vim para São Paulo, eu me lembro que eu passei na minha adolescência por uma questão na escola de bullying, por ser mineira, por conta do meu sotaque, por ser uma pessoa muito alta também. Mas, vida que segue, a gente naturaliza essas pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Fui trabalhar, fui para o mercado corporativo, trabalhava numa multinacional, casada, casei cedo, casei com 24 anos, tenho 46 hoje. E aí, com 28, eu tive meu primeiro filho, com uma carreira deslanchando. E uma semana antes de eu voltar de licença maternidade, Mel, eu descobri que meu filho era uma criança com múltiplas deficiências. Que aquela criança nunca falaria, que ela nunca andaria, que ela nunca seria capaz de fazer nenhuma atividade sem a ajuda de um adulto. E ali o meu mundo se transformou. Eu acho que o meu primeiro baque foi dar conta dessa realidade, dos desafios de uma maternidade não convencionais. Voltei pro trabalho e no dia que eu cheguei, o meu chefe me recebe e fala para mim que ele estava muito feliz que eu estava de volta, mas que eu teria que escolher entre a maternidade e uma posição de gerente Latam de uma multinacional. Isso é um certo preconceito, né, não? É um preconceito gigantesco, que em 2008 ainda era naturalizado, né? Eu acho que hoje em dia, graças a Deus, o mundo avança bastante. Isso parece um absurdo quando a gente conta. Eu acho que quanto mais a gente conversa sobre, acho que a gente acaba acabando com esse... precisa conversar sobre, né? Que eu falo, é um preconceito de gênero enorme, só porque eu era a única mulher naquela equipe, o que a maternidade tinha a ver com aquilo. E ele nem sabia do desafio da minha maternidade. Mas eu chorei no banheiro e falei, eu vou dar conta disso tudo, eu vou dar conta do meu filho, eu vou dar conta do meu trabalho. Mas eu me percebo, né, também, além do meu filho ser uma pessoa que enfrentaria por diversas barreiras, eu também estava enfrentando uma barreira no meu trabalho. Continuei trabalhando, um ano depois eu fui promovida, e no dia que eu fui promovida, eu acho que uma ficha virou na minha cabeça, eu pedi demissão. E falei ali para ele que a partir daquele momento ninguém mais me diria o que eu teria que fazer da minha vida, que eu poderia ser o que eu quisesse. E eu entendi que o mundo precisava de mais processos inclusivos, que as pessoas precisavam entender o que é inclusão, que inclusão é sobre todo mundo, não é só sobre os grupos minoritários, até porque não tem meia inclusão. E aí eu tirei um sabático, primeiro para cuidar daquela criança que estava precisando de uma atenção especial, e para entender qual era o meu propósito na vida. Foi um ano de sabático. E aí eu quis ter outro filho. Tive outra filha. Então, o primeiro é o João, a segunda é a Maria. E nesse sabático eu fui embora. Eu tive a oportunidade e o privilégio de sair do país para buscar ajuda para essa criança que nunca, né, se desenvolveu sozinha. E ele, só com a piscada, a gente foi para Boston. E eu encontrei um centro de reabilitação
e ele acessa uma tecnologia assistiva que fazia a leitura do movimento dos olhos dele, e ele, quando piscava, controlava o mouse. Ou seja, vocês a partir dali conseguiram entender que ele estava entendendo e compreendendo o que estava ao redor dele. Absolutamente tudo. O cérebro dele estava ali reagindo intacto, mas era o desconhecimento, a falta de informação e formação da sociedade que levava a gente a acreditar que ele ficaria para trás e que ele não conseguiria desenvolver. E o diagnóstico do João foi algo assim, raro, né? Tinham 28 casos no mundo. Ele foi o 28º. Meu Deus. Então, eu falo assim, super raro. A gente ganhou na Mega Sena. Eu brinco que o João foi meu presente de Mega Sena. E a partir dali ele começa a nos ensinar muitas coisas, né? Então, a desfazer os nossos próprios preconceitos e a desafiar o status quo. Então, a escola falava que ele não seria capaz de aprender. E ele provou para a escola que ele era capaz de aprender. As primeiras coisas que ele começa a conversar conosco a partir do momento que ele usa o equipamento, ele pisca e clica nas letras do nome dele. Tá? Ele foi uma criança que conseguiu se alfabetizar. E se desenvolver na escola, não só socialmente, ele foi uma criança que tinha muitos amigos, mas ele também se desenvolve academicamente. Então, tua busca foi ali para ele ser independente. Para ele ser independente. E para mostrar que, por mais dificuldades que ele tivesse, né, que ele era capaz Todo mundo é capaz de aprender. E a neurociência nos fala isso, né? Todo cérebro aprende. Mas aí eu mergulhei na educação. Eu falei, o que eu faço com isso agora? Desse lugar de privilégio, né? Como que eu posso ajudar outros Joões e outras Marias? Porque quando eu fui estudar o cenário da educação no Brasil, ele é muito triste. A gente tem uma taxa de evasão escolar, de abandono da escola muito alta, ela gira em torno de quase 40%. Nossa. Isso a gente está falando até de que idade, assim, que a criança já abandona? Crianças que abandonam antes de terminar o ensino médio, né? E quando você olha para esses 40%, quem são? São as pessoas pretas e pardas, é a comunidade LGBTQIAPN+, são as pessoas com deficiência e principalmente as meninas. Então é o pessoal que acaba mais sofrendo ali com esse preconceito velado. Com esse preconceito. Às vezes velado e às vezes não velado, né? Ele é bem direto, tudo que a gente vive hoje no nosso sistema de educação. E aí eu falei, eu vou mergulhar, vou voltar a estudar. Voltei para a escola, fui fazer outra especialização em gestão das diferenças e práticas inclusivas, montei um curso de pós-graduação, ingressei num doutorado e montei a turma do Giló, que é uma ONG de educação inclusiva que trabalha em escolas e em empresas no Brasil todo. E que linda essa turma do Giló, você até já levou a turma do Giló e todo esse movimento junto, vocês já foram até para a ONU, né? A gente já foi para a ONU. O caso da ONU foi muito gozado porque foi um dos primeiros movimentos que a gente conseguiu fazer. A turma nasce em 2015, atendendo escolas públicas. E aí, em 2017, eu apresento o projeto para as Nações Unidas e eles nos reconhecem como pioneiros em trazer essa discussão de ODS, né, de Objetivos Globais do Desenvolvimento, para dentro das escolas públicas. Então, vocês praticamente tiveram um olhar de fora antes de ter o do Brasil. Antes de ter o do Brasil. Então, eu estava entendendo como que o mundo entende inclusão, porque no Brasil, até a palavra diversidade e inclusão, muitas vezes ela é lida de uma maneira equivocada, como se diversidade fossem grupos minoritários e inclusão fossem pessoas com deficiência. E não é nada disso. Eu costumo dizer que a expressão correta é inclusão da diversidade. Inclusão da diversidade. Olha lá, gente. Inclusão da diversidade. Somos quase 8 bilhões, Mel, de pessoas no mundo. Né? E não tem nenhuma pessoa igual a outra. Não tem nenhum cérebro igual ao outro. Então, a diversidade somos todos nós. E todos nós precisamos pertencer ao mundo com os mesmos direitos, com as mesmas oportunidades. E o que a turma do Giló já conquistou até agora? O que é esse movimento lindo aí? A turma ela nasce como uma ONG e a gente, em 2020, a gente teve um desafio muito grande por conta da pandemia, porque as escolas foram fechadas, mas também foi, ao invés da gente se desesperar, porque a gente entendeu que todos os recursos durante a pandemia estavam sendo investidos na saúde e na assistência social. Então, com a escola fechada, não tinha ninguém ajudando e doando para as ONGs de educação. E a gente tinha um cenário de existir até outubro de 2020. E eu, acompanhando a pandemia, eu falei, a gente não vai existir se as escolas não abrirem, sem né? ajuda. E eu me lembro que a gente sentou com o conselho e falou, qual é o plano B? Não tinha plano B. Eu falei, então a gente vai criar um plano B.
E o plano B foi tornar a Turma do Giló uma ONG autossustentável, uma coisa bastante diferente no Brasil, no terceiro setor, mas que a gente não dependesse mais de doação de ninguém. E para isso, a gente pegou toda a nossa metodologia de escola e a gente redesenha para atender empresas. Então, eu começo a ajudar as empresas a desenvolverem projetos de inclusão da diversidade atrelados ao ESG, né, as questões ambientais, sociais e de governança, e o lucro desses projetos nos autofinanciam. Então, a Turma do Giló se torna autossustentável e, a partir daí, a gente começa a ser reconhecido e a ganhar uma série de prêmios importantes. Uhum. O primeiro foi o Empreendedor Social do Ano, que a gente ganhou em 2022. Depois a gente ganha um prêmio internacional também da ONU, que é o Rise and Raise Others, que a gente ganha na categoria de redução das desigualdades. Lindo. E a gente também, esse ano, teve uma premiação muito bacana, novinha, foi mês passado, que a gente se torna fellow da Ashoka, que é a maior rede de empreendedorismo do mundo, reconhecendo que o nosso trabalho é um trabalho de transformação social. Que lindo, Carola. Parabéns, parabéns. A gente precisa de mais pessoas como ela, como esses que estão na Turma do Giló, que arregaçam a manga e vão para a linha de frente e demonstrar que acho que o primeiro passo para superar essas barreiras e construir, uma sociedade inclusiva é reconhecer, né? É ter o reconhecimento de que o que é diversidade. Que é diversidade, que todo mundo precisa pertencer, e a gente entender que a inclusão começa pela gente. Eu falo, a luta, muitas pessoas me perguntam se eu luto pelo meu filho. E eu acho que eu lutei pelo meu filho até eu entender que eu não estava lutando por ele. O João, em 2021, o João faleceu com 13 anos de idade. Você pensou em desistir nesse momento? Eu tinha certeza que eu não ia dar conta de fazer mais nada. Foi numa segunda-feira, ele não acordou, ele morreu dormindo. E eu paralisei, acho que foi a primeira vez. Eu não paralisei quando eu recebi o diagnóstico dele, mas diante da morte dele eu paralisei e eu falei, eu não vou dar conta. E um mês depois, eu tive um sonho, foi a primeira vez que eu sonhei com ele depois que ele morreu, e no sonho ele falou pra mim que a Turma do Giló não era sobre ele, que a Turma do Giló era sobre mim e sobre todas as pessoas que estavam aqui ainda, que ele já tinha cumprido a missão dele. E ali eu acordei e falei, eu não posso parar tudo que eu já fiz, né? Então, acho que respondendo a sua pergunta... O amor falou mais alto, e o amor continua. O amor continua, grande, a saudade é enorme. Mas é sobre isso, eu acho que a gente entender que todos nós vamos envelhecer e que nós não vamos caber no mundo, porque nós vamos nos tornar pessoas com mobilidade reduzida, com visão reduzida, audição diminuída, quem tiver sorte não vai ter um problema cognitivo, então todo mundo precisa caber no mundo. Então a luta por um mundo onde toda a diversidade caiba, ela é uma luta universal. É para todos. Né? Ela é para todos nós. Então, a gente não está fazendo favor em incluir alguém. A gente está construindo um mundo onde a gente vai caber nele também. E daí a empatia, eu acho que é a palavra que cabe e fala mais alto quando a gente reconhece. Maravilhosa. Posso falar de empatia? Pode, claro. Posso falar de empatia, porque a empatia é um dos preceitos que a Turma do Giló ensina. E a gente fala de empatia sobre o glossário da neurociência. Onde empatia não é se colocar no lugar do outro. Porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Devido às nossas experiências serem diferentes, né? Exato. Assim, veja, eu sou uma mulher branca, sem deficiência. Eu não sei o que é sofrer racismo. Eu não sei o que é estar sentada numa cadeira de rodas e precisar de uma cadeira de rodas para me locomover. Porém, sentiu um preconceito enquanto era mãe do João. Exato. Mas empatia para a neurociência é sobre você se colocar, se conectar com a dor da outra pessoa. E para você se conectar com o outro, é uma coisa genuína, né? Você tem que acionar alguma vulnerabilidade em você para você se conectar com ele, mas não julgá-lo. Então, para a neurociência, empatia é sobre conexão sem julgamento. Ok, que lindo. Que lindo. E como a gente pode, até a gente falando da Turma do Giló, que queria até deixar aqui para o pessoal que está vendo o Mel Talk, vendo e ouvindo, como a gente poderia ajudar ou colaborar de alguma maneira? Eu acho que a primeira coisa quando a gente conhece a Turma do Giló é a gente compreender o que a gente está falando aqui, que inclusão não é favor,
que todo cérebro aprende, que toda criança tem o direito de aprender, e a gente replicar isso. Então, a gente olhar para os nossos preconceitos e falar, poxa, eu tenho um filho que está indo para a escola, e às vezes eu tenho preconceito porque ele tem um amigo que bate, que morde, ou que tem algum tipo de deficiência que eu não sei nada sobre eu levava aquilo. mordida. Né? E aí a gente acha que a criança com deficiência ela pode prejudicar o desenvolvimento dos nossos filhos. Falo, muito pelo contrário. Então, a primeira coisa a gente ajuda se informando. Ok, você diz assim, até na sala de aula, porque tem gente que fala assim, não quero uma pessoa com deficiência na sala da minha criança, porque senão o desenvolvimento da minha vai ser prejudicado. E não. E não. Muito pelo contrário, os estudos mostram que uma sala de aula diversa, ela faz com que o professor tenha que apresentar a aula de maneiras diversas também, o mesmo conteúdo. E isso faz com que todo mundo aprenda. Agora, os nossos professores estão capacitados para isso? Ainda não, mas a gente está olhando, eu olho sempre o lado positivo, né, e o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Eu acho que de 2015 para cá já melhorou muito. A gente tem legislações muito fortes no Brasil que garantem os direitos de todas as crianças, e a Turma do Giló vem formando professores em escala. Então, a gente já isso também então, é mais um bracinho aí da Turma do Giló. Vocês estão fazendo formação de professores. Né? Então, é conhecer, é replicar, é desconstruir os seus preconceitos, e quem quiser e puder ajudar, tem lá um link, doa pra gente, faz sua parte, final de ano, Thanksgiving, passou agora, olha só, dia de doar, a gente pode também usar aquilo que a gente pode para uma causa que vai impactar a sociedade. Porque a gente sempre precisa de doação, né? Sempre. Ainda mais receber para passar adiante. Né? Devolver um pouquinho daquilo que a gente recebe. Do muito que a gente recebe. Então, vamos lá. E o que significa economia do cuidado? Economia do cuidado. Esse tema é caro, Mel, porque ele está atrelado também ao preconceito de gênero, né? A mulher, historicamente, ela é vista como a persona que vai cuidar da família, mas mesmo se ela não tiver uma família, é ela que cuida do outro. As profissões já são também enviesadas, a gente tem mais mulheres em profissões humanas, mas a economia do cuidado hoje no mundo, quando a gente traz esse tema, é para as empresas, para as organizações, para os homens olharem e entenderem que o cuidado, ele é de ambos os gêneros. Né? Quando a gente constitui uma família, a responsabilidade do pai e da mãe, eles são iguais para aquele desenvolvimento, mas também para a saúde mental de quem está cuidando. Né? A gente não pode cuidar sozinho. A gente tem aí 50% de todos os genes divididos em uma pessoa, então o cuidado também precisa ser dividido entre duas pessoas. Mas no mundo corporativo, muitas vezes isso não é visto. Então, como a mulher é ela quem cuida, ela faz uma jornada dupla, muitas vezes tripla, e a gente tem que entender essas responsabilidades, né? Então, se é uma mãe solo, por exemplo, a gente tem que compreender que ao contratar uma mãe solo, ela é a única que vai poder ir numa reunião de escola ou levar num médico, e aí eu tenho que fazer uma política corporativa justa para ela também não ficar para trás na hora, por exemplo, que eu for olhar a meritocracia e dar um aumento para um colaborador meu, né? Quem é que está rendendo mais se as responsabilidades não são as mesmas? Então é sobre isso, é sobre equidade. Isso é importante. E trabalho voluntário na vida do adolescente, que eu sei que a Turma do Giló também está trabalhando nisso. Olha, trabalho voluntário na vida do adolescente. Eu sei que você tem um público vasto que mora nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é currículo obrigatório, né, nas escolas, e aqui no Brasil não. E é muito interessante a gente saber o porquê. O porquê que é importante, o porquê que um adolescente precisa fazer trabalho voluntário. Durante a adolescência, o cérebro da gente tem Nosso cérebro é plástico. Nosso cérebro é plástico, ele aprende até o fim da vida. Mas durante a adolescência acontece uma poda neural. Então, várias sinapses do cérebro do adolescente não vão acontecer. Né? E a adolescência, ela dura ali, ela começa às vezes aos 11 anos, entre 11 e 13, e ela vai até os 26. Então, a gente também acha que a adolescência para antes, mas não, ela vai ali entre 24 e 26 anos. Então, durante esse período, muitas situações que nos davam prazer enquanto criança não nos dão mais. E a gente começa até a julgar o adolescente como aborrecente. Né? Eles não gostam de nada, eles não têm interesse por nada. Quer dormir o dia inteiro. Quer dormir o dia inteiro. Isso tudo é
culpa dessa E hormônio, né? hormonal Também. que está preparando o cérebro para a vida adulta. Então, o adolescente ele busca um sistema de recompensa rápido para ter prazer. Então, aonde a gente consegue coisas rápidas que liberem dopamina, ocitocina, serotonina? Em esporte, em alimentação, pode ser para mais ou para menos, então começam as compulsões também alimentares. No sexo, em substâncias alcoólicas ou entorpecentes, drogas. E aí a gente começa a ver que a gente tem muitas poucas coisas em aventura, esportes radicais. Então a gente tem poucas coisas para oferecer para o adolescente para que ele se sinta bem. Só que tem um sexto elemento nessa tabela, que é você ajudar outra pessoa, que é o trabalho voluntário. Então, a gente está dando saúde mental para os nossos jovens, oferecendo para eles, proporcionando para eles ajudarem outras pessoas, além de formar aí adultos responsáveis, entendendo quais são os problemas do mundo. Cidadãos de verdade. Que bacana. E daí a turma do Giló, então, trabalhando, eu vi até recente agora no Instagram de vocês, acho que é a primeira turma ou não? Já tem algumas turmas formadas? A gente trabalha desde 2017 com voluntariado jovem, e nas duas esferas, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas e de elite, fazendo essa aproximação, construindo essas pontes, porque qualquer jovem, independente da situação de privilégio dele, ele precisa entender quais são os dilemas socioambientais do mundo e como ele pode atuar, né? Como ele pode ser agente de mudança e de transformação. E ali acho que eles já percebem, né, um pouco das necessidades do que o mundo tem. Eles são incríveis, eles trazem soluções super criativas, né? A gente precisava escutar mais a juventude do nosso país. Que gostoso. E assim, o pessoal que tem deficiência, né? São vários tipos de deficiência e tem algumas simbologias para algumas delas. Você pode me falar? Algumas simbologias, tem o do girassol, tem, enfim. A questão toda dos símbolos, muito bom. Isso. A pessoa com deficiência, quando a gente, e normalmente a gente procura enxergar a deficiência, né? São as deficiências que a gente está acostumado. Tem algumas que a gente não sabe, não percebe, né? Então, as mais comuns são as deficiências físicas, né? Que a pessoa tem alguma limitação ali de movimento, seguidas pelas deficiências sensoriais. Então, a gente está falando de baixa visão ou cegueira, de deficiência auditiva ou de surdez completa. Depois a gente tem as deficiências intelectuais, que são as síndromes, e as deficiências múltiplas, que são duas ou mais associadas. Só que a gente tem uma gama de deficiências invisíveis. E 70% das pessoas com deficiência têm deficiências invisíveis. Uau! Que são os transtornos. Né? Tá dentro do transtorno do espectro autista, que dependendo do nível, a gente já não gosta mais nem de catequizar em nível, mas que dependendo da gravidade do autismo, você percebe, mas a maioria você também não percebe. Né? Que a gente fala que são os casos ali de suporte 1. Você não percebe. Mas não significa que a pessoa não tenha a deficiência. E aí a simbologia veio por conta disso. A gente sabe, né? A gente conhece a cadeira de rodas como símbolo, a gente conhece as mãozinhas para interpretação em libras, o sistema de som para quem tem alguma questão também auditiva, o braille para quem é cego. E aí se cunha internacionalmente o cordão de girassol, para identificar essas pessoas com deficiências invisíveis. E tem um estudo recente publicado nos Estados Unidos, um estudo federal americano da Universidade de Illinois, dizendo que 1 a cada 5 pessoas nos Estados Unidos tem algum tipo de neurodivergência, que são essas deficiências que a gente não enxerga. Só que só 50% da população ainda tem acesso ao diagnóstico. Então, a gente também acha que o número de autistas aumentou, que essas pessoas, né, que tem algum fenômeno acontecendo no mundo. Eu falo, gente, isso é um mito. O que aconteceu é acesso à informação e acesso a diagnóstico. Essa incidência, ela sempre existiu, só que hoje a gente tem mais acessos a diagnóstico e mais conhecimento, então as pessoas estão recebendo aí mais laudos e a gente está convivendo com toda essa diversidade. Então a gente... Falando um pouquinho dessas deficiências ocultas, né, e da simbologia. Então tem cordão de girassol, colar de quebra-cabeça. O quebra-cabeça era o antigo símbolo do autismo. Não é mais.
Ele ainda é considerado, mas o girassol, ele contempla Ele tá universal. todas. Ele é universal. Ok. Universal. Então bacana. As pessoas com deficiência, elas têm alguns direitos a mais quando vão culturais, enfim, me explica um pouquinho. E eu queria saber também o porquê de ter esse benefício enquanto somos todos iguais. Acho que a história de somos todos iguais, temos todos os mesmos direitos, então por que existem direitos específicos? A gente primeiro precisa olhar para a história, porque historicamente as pessoas com deficiência não tinham direitos universais cumpridos. Até 2015 ela não tinha o direito a estudar. Se ela não tinha o direito à educação, como que ela vai se tornar um adulto independente? Como que ela vai trabalhar? Né? Então a gente está olhando também para um processo de reparação histórica. E recente, né? E muito recente, mas começa aqui. A gente tem o direito a ir para a escola, com a escola sendo treinada e fazer as adaptações necessárias para que eu me desenvolva. A escola não pode me cobrar mais por isso, né? Então, se eu for uma criança que precise de um acompanhante escolar, é a escola que tem que me prover. E aí, quando a gente vai olhar, então, para esses direitos sociais e culturais que são dados, a gente tem que se aprofundar no tema para não achar que é um privilégio, porque não é um privilégio. Então, por que a pessoa com deficiência, ela tem a isenção, por exemplo, no ingresso, ou ela vai ter um desconto de 50%? Porque ela não é autônoma, ela tem que ir com outra pessoa. E se ela não tem um mercado de trabalho para ela ser empregada, ela também não tem o recurso para conseguir pagar em equidade e igualdade de uma pessoa que não tem a deficiência. O porquê da fila preferencial? Porque ela se desregula, ela tem crises desregulatórias emocionais que ela não consegue ficar numa fila. Por isso a prioridade, assim como um idoso, assim como uma mãe, né, com uma criança até 2 anos que está ali no colo. Então, a gente dá exatamente a equidade para se alcançar a igualdade de direitos. Então, são esses os olhares que a gente precisa compreender, mas muitas pessoas não sabem os direitos que elas têm. Então, vale a pena procurar e entender quais são, porque existem isenções aí que não são favores, são justiça social sendo reparadas. Então, é isso aí. Não deixem de procurar o direito de vocês, caso vocês tenham alguma deficiência, até para ter essa justiça sendo reparada. E, Carol, a gente tem um momento aqui no Mel Talk, que é o momento do espelho, em que eu peço para você mandar uma mensagem para você do futuro. Como você quer se ver, como você quer que esse futuro seja. Então. Uau! Carola, do futuro. Que nunca te falte coragem e que nunca te faltem amigos para trilhar essa vida junto com você. E que você seja capaz de não deixar ninguém para trás. E que quando você estiver lá no futuro, que o Joãozinho esteja te esperando, de braços abertos, e que você olhe para trás e saiba que a sua missão foi cumprida, com o melhor que você poderia oferecer. Então, Carol, até aproveitando a tua mensagem, o gancho da tua mensagem, você segue alguma religião? Nessa parte de espiritualidade, você é bem envolvida, bastante envolvida? Eu sou espiritualizada, Mel. Eu nasci e cresci numa família católica, eu fui ensinada dentro do catolicismo, mas também, acho que quando o João chegou, eu me abri, eu fui estudar as grandes religiões, e Deus é universal. Então, eu me considero hoje uma pessoa espiritualizada, que acredita em Deus, e acredita nesse caminho do amor. Mas eu sou uma pessoa de bastante fé. E eu acho que a fé, ela nos alicerça para todas essas dores que a vida nos traz, porque a dor também é universal, né? Todo mundo que está vivo vai passar por dores, vai passar por perdas, e a fé, ela é ali, Deus do teu lado, te segurando a tua mão e falando que você é capaz de passar pelos momentos difíceis também. É isso, também acredito muito nisso, e Deus é amor e é universal, e essa é a mensagem que a gente quer passar aqui no Mel Talk mesmo, levar um pouquinho de mel aí, né, sair dos nossos lábios, um pouquinho de mel, e a gente ressignificar, que nem você fez, né, ressignificou uma dor, e tá fazendo esse movimento lindo de inclusão de todos.
ressignificar a dor nos dá força para seguir com leveza. Eu acho que é esse mel que você tenta levar, porque a vida ela é muito boa e ela tá aqui pra gente vivê-la de uma forma leve e gostosa. É isso. Todo mundo nasceu para ser feliz. É isso. E até a gente falou de dor, todo empreendedor social começa a ser empreendedor social a partir de alguma dor? Olha, acho que 90% dos que eu conheço é por uma dor ou por uma experiência pessoal muito angustiante ali, de vontade de fazer diferente. Mas, de novo, eu acho que a dor nos leva para o amor, né? Ela te provoca a ir para o extremo. Então, que todo mundo entenda que existe um empreendedor social dentro de si. Né? Você não precisa vir atuar no terceiro setor. Você pode ajudar do setor que você tiver, mas olhe para o terceiro setor, que ele é lindo e ele é necessário. É necessário. E às vezes, assim, a pessoa nunca participou de alguma ação social, mas quando participa, quem ganha é quem tá. Exatamente, é transformador, é literalmente transformador, e quem ganha é quem mais está ajudando. A gente acha que a gente está indo ajudar, né? Mas eu falo, a gente ganha muito mais do que o que a gente está oferecendo para outra pessoa. Legal. Então, você já falou de alguns prêmios lindos, né, da Turma do Giló. Qual é a próxima meta aí da Turma do Giló? Poxa, acho que nunca me fizeram essa pergunta, Mel. Qual é a próxima meta? Eu vou ser bem audaciosa. Eu também sou muito orgulhosa de ser brasileira e falo que hoje o Brasil é referência em educação inclusiva. Então, a próxima meta é levar a nossa metodologia para outros países. Que bacana, que bacana. Eu estando nos Estados Unidos, pode ter certeza, me use e abuse do que eu puder colaborar, por favor. Por favor. Que bacana, é isso mesmo. E lindo, né? A gente saber que o Brasil está sendo pioneiro numa causa social como essa. Sim, no campo da educação inclusiva, o Brasil hoje é uma das 5 referências de legislação, a gente exporta a nossa legislação. Agora, exporta a legislação, mas a gente pratica a nossa legislação? De novo, eu vou olhar pelo lado positivo. Praticar a legislação é uma via de mão dupla. Primeiro que as pessoas precisam conhecê-la para exigir os seus direitos. E a segunda coisa é que precisa haver fiscalização. Então, o Ministério Público, ele atua maravilhosamente bem no cumprimento da educação inclusiva dentro das escolas privadas e públicas brasileiras. Então, que bacana. Sim, a gente tem um avanço de 2015 para cá grandioso. É suficiente? Não. Mas as denúncias precisam chegar. Então, a gente precisa conhecer os nossos direitos e solicitar os nossos direitos enquanto família que gostaria, né, que toda criança tenha o direito a uma educação de qualidade. Então, fala até aqui, ó, ali quais são os direitos de uma criança, uma pessoa com deficiência? Ela tem o direito a estudar em uma escola regular. Ela tem o direito a ter um plano individualizado educacional. Ela tem o direito, se necessário, de um acompanhante escolar ou terapêutico, no caso de crianças dentro do transtorno do espectro autista, e ela tem o direito a complementar ou a suplementar os seus estudos no contraturno da escola com um professor especializado em educação especial. Que bacana! Então, a gente falar um pouquinho dos transtornos. A gente tem o TEA, que é transtorno de espectro autista. Isso. E tem também TDAH. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a relação disso com o tempo que a criança, o adolescente, enfim, adulto fica em frente da tela de um computador ou um celular. Bom, vamos desmistificar, porque eu acho que essa pergunta é bem crucial e já tem mitos também crescendo em cima, né? A gente escuta hoje dizer que existem crianças sendo laudadas com autismo ou com TDAH ou com outros transtornos como TOD por conta do uso de tela. Mito. Ok. Tá? Os transtornos, eles são características neurobiológicas. A tela não vai fazer com que você desenvolva um transtorno. Ok. Mas ela permite hoje, conforme você usa, você experiencia consequências de como se você tivesse um transtorno. Então, você vai ter alteração de memória, você vai poder ficar irritado, você pode passar a ter comportamentos como se você tivesse um diagnóstico, mas não significa que ela cause o diagnóstico. É importante a gente separar, porque senão a gente está patologizando as pessoas. Ok. A gente já tem estudos muito fortes mostrando que
Na primeira infância, ali, até os 7 anos, uma criança deve ficar, no máximo, 2 horas por dia em exposição à tela. Mais do que isso, a gente já começa a perceber esses sintomas no comportamento da criança que vão fazer, né, que vai ser prejudicial para o seu desenvolvimento escolar e social também. Depois a gente tem estudos mostrando o impacto das redes sociais na saúde mental dos adolescentes. Eu estava vendo até nos Estados Unidos, na Flórida, estão querendo proibir até 14 anos as crianças pré-adolescentes de não terem redes sociais. Exatamente baseado nesse estudo que foi publicado no começo desse ano, mostrando os malefícios disso, né? Então, também olhando para aquele cérebro que está na poda neural, a gente está mostrando um mundo que não existe. E a criança começa a se comparar com aquele mundo. Então, rede social, hoje, a gente tem estudo mostrando que é só a partir de 16 anos. E a gente agora consegue, no finalzinho de 2024, uma legislação aqui no Brasil proibindo o uso de celulares dentro das escolas. Também não é só o incentivo a gente conseguir reduzir esse uso de tela, mas também as violências, o bullying, né, o cyberbullying e todos esses perigos que o uso da tela podem trazer para a vida de um jovem e de uma criança. Então, o tempo excessivo com uma tela de computador, celular, assim, pode fazer mal. Porém, existe algum benefício? Também ótima pergunta, Mel, porque sim, só que a gente precisa se educar para o uso da tecnologia. Então, a tecnologia ela tem que estar a favor da educação. E crianças com transtornos usam telas e precisam da tela muitas vezes para se comunicar. Então, é o equilíbrio, é a gente saber nos educar para esse mundo digital, porque, de novo, o uso de tela demasiadamente não prejudica só as crianças e os adolescentes, mas nós adultos também. Os adultos também. Então tá joia, Carola. Então gratidão, e eu espero que esse movimento da turma do Giló continue crescendo maravilhosamente e com você aí à frente. Obrigada. Gratidão por ter participado. Beijo grande para todo mundo que está ouvindo. Beijo, gratidão, gente.